Qual a melhor torneira para banheiro? No vídeo de hoje você vai aprender a escolher esse item, que é um dos últimos itens que é instalado na obra, porém é um dos primeiros que você deve se preocupar, pois essa decisão impacta demais nas demais etapas, tá? Durante o projeto. Então, você vai aprender como escolher a torneira para o banheiro e também o que você deve evitar no momento de escolher essa torneira. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores e bora lá comigo nesse conteúdo. Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e propagar para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração. E também se inscrever no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. Também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração e também um pouquinho da rotina do escritório, da minha rotina, tá? E você vai ver também um pouco mais sobre a produção diária daqui dos projetos do escritório, tá bom? Vai ser um prazer ter você participando por lá também. Então, gente, sem delongas, vamos lá. Muito bem. Primeira coisa, né? A torneira do banheiro, ela deve ser escolhida em conjunto com a cuba. Por quê? Porque tudo vai depender, né, de como que é essa cuba. Se essa cuba ela é de deck, tá? Aquela cuba que tem aquela partezinha onde a gente geralmente coloca um sabonete ou mesmo instala, tá? A própria torneira. Geralmente as cubas de deck elas já vêm com um furo, tá? Ou com a preparação para o furo para ser instalada a torneira. Vai depender se é uma cuba de sobrepor, tá? Aquelas que não tem deck, ou seja, a torneira ela é instalada na própria bancada, tá? De marmoraria ou de porcelanato também. Vai depender se é uma cuba de embutir ou uma cuba esculpida, tá? Ou seja, a nossa cuba ela tá no mesmo nível da bancada, tá? Fica tudo alinhadinho ali, então a altura é uma. E essas coisas elas vão impactar muito, tá? Na escolha da nossa torneira. Outra coisa que impacta também na escolha da torneira, tá? Principalmente pra gente aí que tá caminhando com um projeto de um banheiro, é com relação ao armário, tá? Ou o espelho que vai ter em frente a bancada ali, a pia, tá? Pra gente usar. Se for um armário, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado para não escolher uma torneira que seja muito alta ou fazer um armário que seja um pouquinho mais alto, tá? Que vai deixar essa torneira livre para estar funcionando ali embaixo. E eu não correr o risco de, por exemplo, quando eu for abrir o meu armário, essa porta ela ficar em cima dessa torneira, tá? Então são itens aí para a gente se atentar no momento que a gente está escolhendo a torneira, porque isso vai impactar nas demais etapas, tá? Por isso que é tão importante na hora do planejamento a gente pensar em tudo isso. Tá, mas afinal, você falou demais aí com relação a cuba, armário, e como que eu escolho a torneira? Aí tudo vai depender, né, um pouco do seu gosto e dessa funcionalidade. Com relação, né, à funcionalidade, que eu acho que vem em primeiro lugar. Se for uma torneira, tá, que vai ser instalada no deck da cuba, tá? Geralmente a gente vê aquelas cubas mais quadradinhas, né? E a torneira fica instalada ali. É uma torneira que ela não pode ser muito alta, tá? Ela tem uma altura ali de no máximo uns 20 centímetros, tá? A altura dela. Então, ou seja, porque se for muito alta, essa torneira ela vai espirrar quando eu abrir a água. Tá? Então, o ideal é uma torneira assim, de uma altura bacana, tá? De uns 20 centímetros. Se for uma cuba de sobrepor, por exemplo, que é uma cuba que já fica mais alta, né? Ela fica realmente ali sobreposta sobre a bancada e eu preciso vencer, né, toda aquela altura dessa cuba para instalar a minha torneira. Então, tem que ser uma torneira mais alta, mais de 30 centímetros, tá? 32, que é uma média aí dos padrões que a gente tem, ou mesmo uma torneira de parede, tá? A torneira de parede a gente só tem que atentar, né, que pro final, né, pro início ali do lugar que sai a água até o fundo da pia,
eu tenho que ter ali em torno de 30 centímetros no máximo, tá? Então, ou seja, tem que se atentar para isso aí quando você estiver pensando no projeto. Para as cubas de embutir, tá? Aquela que fica alinhada à bancada, eu digo que a gente pode utilizar mais ou menos o mesmo tipo de torneira para a cuba de deck, tá? Ou seja, uma torneira ali que não seja muito alta, tá? Até uns 20 centímetros, ou mesmo aquelas torneiras que são mais baixinhas, tá? Que já estão direto ali praticamente na bancada, que já eu vou ter uma alturinha, né, para poder lavar a mão ali tranquilamente. Embora eu acho muito melhor as torneiras que são um pouquinho mais altas, né, porque dão mais praticidade pra gente lavar a mão com mais tranquilidade, lavar o rosto, enfim, né, fica realmente uma bica ali na nossa cuba. Então fica muito mais prático a utilização. A gente tem vários tipos de torneiras no mercado, tá, que sejam as cromadas, são as torneiras com cor hoje, tá? Então tudo vai depender, né, de como que serão os outros metais do seu banheiro. Uma dica, tá? Eu sempre gosto de escolher a torneira primeiro e depois eu vou escolher os demais acessórios, tá? Os registros, o chuveiro. Porque se eu opto por escolher uma torneira preta, os demais metais vão ter que seguir a mesma linha, porque deixa o projeto muito mais elegante. Tá? Dourado, eu quero uma torneira dourada. Eu também vou optar por toda a linha ser dourada. É muito importante você pensar nisso, tá? Então a torneira, ela vai impactar realmente em todas as etapas. Outra coisa também importante quando você for escolher uma torneira é escolher uma torneira com 1/4 de volta. Ou seja, eu não vou ficar a vida toda ali abrindo e fechando a torneira. Esse tipo de torneira com 1/4 de volta, tá? Ou seja, você vai rotacionar, né? Essa parte ali 1/4, tá? Ou seja, divide por 4, né? Aquele círculo, e você vai rotacionar exatamente isso para poder ter a abertura da torneira. Então, esse tipo de torneira, ele dá muito menos manutenção justamente por eu ter que girar menos, né? Você já deve ter ouvido falar aí, preciso trocar a carrapeta daquela torneira. É uma pecinha, né, que deixa a torneira ali sem pingar. Então, ou seja, você vai ter aí um tempo muito mais prolongado sem dar manutenção, e fora que é uma torneira que ela economiza muito mais água. Então, fica a dica. Escolha sempre torneiras de 1/4 de volta, tá? É muito mais prático e é muito mais moderno também. Bom, falados aqui sobre as cubas, né, sobre as torneiras, a gente tem a opção de torneira de bancada e torneira de parede, como eu falei aqui. Com relação às cubas, né, a gente vai fazer a escolha dessas torneiras de acordo com a altura, tá, dessa cuba. Agora eu vou falar para vocês o que você deve evitar no momento de escolher a sua torneira. Você deve evitar, principalmente, tá, fuja desse tipo de modelo. Aquela torneira que onde tem a parte do registro que ela é muito abaulada. Imagina, né? Você já deve ter passado por isso. No momento que você está com a mão toda ensaboada ali, você ter que abrir novamente a torneira, vai escorregar, então pode não ser muito prático. Escolha torneiras com detalhes mais minimalistas, mais modernos, tá? Que tem no mercado, que torna muito mais fácil, tá? No momento da abertura ou fechamento dessa torneira, tá? Isso é importante. Outra coisa, tá? Que é muito importante. Escolha modelos que são marcas de mais referência no mercado. A gente tem algumas marcas, tá, que eu gosto muito de trabalhar, inclusive, né, coloquei até no vídeo da Feira Revestir, eu visitei alguns estandes dessas marcas, tá, Deca, Docol, Rubinetos, tá, são marcas que elas vão durar aí por muito mais tempo e elas têm garantia, tá, é uma indicação aqui não paga, tá, segundo as marcas, porém, são marcas aí de referência, tá, que a gente vai ter. Então você vai ter um uso mais prolongado aí da sua torneira. Outra coisa que você deve evitar, presta bastante atenção, tá, gente? Fuja de torneiras altas demais, porque você imagina, muitas vezes você vai colocar uma torneira muito alta, tá, de 35 centímetros de altura lá numa bancada de deck ou numa bancada, tá, que ela tá alinhada ali com a cuba, vai ficar alto demais e pode cair água para fora da bancada, né, água no chão, que não é muito agradável. Outra coisa que você deve evitar é torneira sem arejador, ou seja, uma torneira, né, que não tem aquele item
que deixa a água mais aerada, tá? Ela deixa até a água com barulho diferente quando você abre, não sei se você já prestou atenção, tá? É uma torneira que ela vai espalhar menos água no chão, né? Porque ela não vai cair direto. Então ela já vem uma água mais aerada, ela cai mais macia. Então é uma torneira ideal para você escolher caso você não queira muita bagunça no seu banheiro. Então essa dica aí é muito importante. Hoje em dia tem poucas torneiras no mercado que não tem arejador. Inclusive tinha uma até que eu gostava muito de trabalhar no passado, tá? Ultimamente eu não trabalho mais com ela, né? Porque eu tive uma reclamação de um cliente um tempo atrás, enfim. É uma torneira até muito bonita, né? A gente vê em vários lugares bonitos por aí. Não vou falar o nome, mas enfim. Presta atenção só se essa torneira tem arejador, porque a água vai fluir com muito mais facilidade, tá? Então evite torneiras sem arejador, porque a água ela vai cair com mais tranquilidade e vai ser mais prático para lavar a mão e vai dar menos molhança no banheiro. E aí, gente, gostaram dessas dicas? Deu para aprender um pouquinho sobre escolha de torneira? E para você que quer ter um banheiro lindo, agradável e com a escolha da torneira certa, compatível com o restante do projeto, você pode clicar aí abaixo no item na descrição do vídeo e falar com a minha equipe e pedir o projeto Premium. Vai ser um prazer atender a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!